Alô, você que sintoniza a programação da Vale TV, está no ar mais uma edição do nosso Estação Hamburgo, o nosso programa de todas as noites entre 8 e 9 da noite, sempre trazendo pautas de interesse da nossa comunidade, das cidades que sintonizam nossa programação através do cabo, canal 14 da NET Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, canal 6 da NET São Leopoldo e, claro, em todas as nossas plataformas digitais, levando para o mundo a programação da Vale TV. Já está no ar a nossa live no Facebook, na página da Vale TV, também lá no nosso canal no YouTube. O programa na íntegra, você pode compartilhar, enviar para os amigos, assistir quantas vezes quiser o nosso programa Estação Hamburgo. Agradecendo ao Vitor e o Bruno, que estão aí na Central Técnica, dando todas as condições para que a gente possa chegar com qualidade até você. Agradecendo você que já estava aí aguardando o nosso programa, 8 da noite, sempre de segunda a sexta-feira. E, claro, um agradecimento muito especial aos nossos parceiros, aqueles que acreditam no nosso programa e estão conosco aqui de segunda a sexta-feira, sendo o nosso parceiro, patrocinando, apoiando a nossa programação da Vale TV. A liberdade de movimentos está no DNA da linha Activita, que alia as principais tendências da moda esportiva com tecnologias avançadas que promovem uma incrível sensação de bem-estar. A Activita compartilha com mulheres e homens uma moda inteligente, que reúne as principais tendências e tecnologias de conforto para produções casuais e, ao mesmo tempo, para produções de treinos. E além, claro, dos calçados femininos e masculinos, dos tênis, com a qualidade Activita, tem também a linha esportiva em roupas esportivas para você utilizar e ter esse conforto. Mercator Feiras e Eventos. Tudo novo de novo na Zero Grau. A feira de calçados e acessórios vai estar apresentando as novidades outono e inverno, 20, 21 e 22 de novembro, lá em Gramado, nos pavilhões do Serra Park. Centro de Eventos Serra Park em Gramado recebe mais uma edição da Zero Grau e lá estaremos realizando a cobertura. Tanto com o nosso projeto Calçados SA, que é o programa da Vale TV, que dá uma atenção especial ao nosso setor coreiro calçadista, como o nosso Estação Hamburgo aqui. Vamos fazer o programa direto lá dos pavilhões, assim como foi agora recentemente em maio do SIC, o Salão Internacional do Couro e do Calçado. JG Serviços, há 24 anos na nossa região, oferecendo segurança, monitoramento, zeladoria, limpeza e jardinagem. Condomínios, empresas e residências protegem o seu patrimônio com a equipe da JG, limpam o seu patrimônio com a equipe da JG, uma empresa especializada nessas duas áreas, inclusive trazendo o que há de mais moderno em tecnologia para a segurança do seu patrimônio e atuando em mais de 15 cidades aqui da nossa região. Sebratel, global como a internet, gaúcha como você. Sebratel é mais velocidade na sua internet para você acessar as nossas redes sociais e conferir os conteúdos gerados diariamente pela equipe da nossa Vale TV. E conosco também Unifatesse, o EAD mais rápido e o mais barato do Brasil, é nota máxima no MEC. Visite o Mega Polo Novo Hamburgo, aqui na Domingos de Almeida, bem no centro, no coração da cidade, número 200. O telefone é o 519-9555-0458. Esse é o telefone. E atenção, tem promoção, hein? 70% de desconto em qualquer curso que você fizer. Mensalidade fixa e seguro educacional. É isso mesmo. Caso você perca o seu emprego, a Unifatesse paga o seu curso por 6 meses. Você não deixa de continuar os estudos por 6 meses, fica por conta da equipe Unifatesse. Então faça contato com esta equipe. Falando em equipe, Vitor, por gentileza, presente a qualificadíssima bancada desta noite, para a gente fechar a semana com chave de ouro, falando de literatura. Estamos aí no mês dos namorados, Segunda-feira foi exatamente o dia dos namorados, terça-feira o dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. E a gente tem aqui, vamos falar de amor, vamos falar de história,
temos um apaixonado aqui por trazer, né, a pesquisa, a nossa história, a nossa essência. Vamos falar de coisas boas, né, rumo ao desconhecido, que é o caso do nosso colega aqui, o Jorge Remy Hansen, e, claro, a nossa coordenadora editorial, nossa jornalista renomada da nossa região aqui, à frente lá da Zemult Editora, Sandra Reis. Esta é a nossa qualificadíssima bancada da noite de hoje. Ele é escritor, pesquisador, apaixonado pela valorização da nossa história, para a gente não perder essa essência. E eu comentava aqui antes da gente iniciar o programa que eu lembro dele como secretário adjunto da nossa educação aqui de Novo Hamburgo, com o nosso Ernesto Starlé, que eu tive o privilégio de ser colega dele na Rádio União FM, e eu sempre digo, né, que ele nos deixou um legado aqui, assim como Marcos Antônio Creflo está nos deixando também com Revirando Arquivos, agora Relatos e Vivências. Ele que já esteve à frente dos nossos principais clubes aqui, né, na administração da ginástica, da Aliança, do Grêmio Atiradores. Bom, se eu for falar o currículo dele, terminou o programa, né? Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Um prazer mais uma vez estar aqui na Vale TV e na Estação Hamburgo. E como tu disseste, a minha atividade nos clubes, o que a gente sempre dizia nos bastidores. Eu tive a oportunidade de viver os bastidores dessas entidades e, como já dizia um cronista social de muito tempo atrás, em sociedade tudo se sabe. Exato. Então, eu digo, com tantas histórias, naturalmente hoje com as minhas netas diziam, pá, avô, é muita história. Como é que vamos guardar isso? Aí surgiu o Revirando, em 2018, onde, então, uma série de colaborações que eu tive na imprensa regional, e de modo especial o jornal Minuano de Estância Velha, mas também com algumas participações no jornal NH, que foi, sim, por sinal, meu primeiro emprego, né? E foi no jornal NH, Grupo Editorial Sinos, né? Através das mãos de Paulo Sérgio Guzmão, na época, e depois, com a vivência nos clubes, naturalmente que surgiu de contar as histórias, não só familiares, mas também dos clubes, e como o meu primeiro trabalho foi dentro do Grêmio Atiradores Novo Hamburgo, onde escrevi a história do Grêmio Atiradores nos primeiros 90 anos de atividade. Hoje o Grêmio Atiradores está próximo dos 130, né? Então, eu escrevi na época e me propus o mesmo trabalho a fazer no centenário da Sociedade Ginástica. Só que, infelizmente, na época, por questões que não vêm ao caso agora, não foi publicado o livro daquela pesquisa então feita. E reproduzo, então, nos Relatos e Vivências, o centenário da Sociedade Ginástica Novo Hamburgo, que eu participei ativamente, inclusive como secretário de várias comissões na ocasião, e estão aí relatados várias passagens, então, do que aconteceu em 1994. Muito bom, muito bom. Ele é administrador, consultor, é palestrante, tem uma atenção muito especial na gestão da qualidade e desenvolvimento de pessoas, e está aqui apresentando seu livro, bem no mês dos namorados, né? Amar é verbo, amar é ação. Ame. Está faltando amor nas pessoas? João Milton Ritter. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos que estão aí acompanhando a Estação Hamburgo. Enquanto que o Marcos estava falando, eu me lembrei, ele, de certo modo, projetou os livros, o meu livro não foi projetado, até hoje eu não consigo entender como é que ele surgiu. Porque eu tenho um tipo de vida que jamais pensei que me levaria para esse tipo de conhecimento. Mas as coisas, à medida que vão acontecendo, e de repente você descobre que você precisa fazer alguma coisa porque as pessoas estão
com dificuldade nos seus relacionamentos, estão cada vez mais isoladas por redes sociais, por uma série de outras coisas, e eu senti a necessidade que eu precisava colocar isso para as pessoas, isso que eu estava descobrindo em relação ao amor, porque existe uma confusão muito grande sobre duas palavras, amor e amar. Todo mundo acha que é a mesma coisa. Não é. Tem uma diferença enorme. Enorme. Amor é substantivo, amar é verbo. Substantivo, como amor, significa o sentimento. Amar, quem estudou o fundamental sabe que verbo é fazer alguma coisa. Então, o que é amar? É você executar, você se comportar. São as suas ações, né? As ações. O teu comportar é compatível com aquilo que você sente? E essa é a questão que começou a me incomodar. E quando eu comecei a estudar, na verdade comecei mais para mim, eu vi que a grande maioria das pessoas não sabia dessa diferença. O comportamento, quem me deu a dica foi através, assistindo uma vez uma peça em São Paulo, que me mostrou o caminho, e eu fui descobrir na Bíblia que existem 4 palavras gregas que demonstram os comportamentos. Sério? Sério. Eros, storge, philos e ágape. Então, por exemplo, eros, né, é um comportamento que expressa mais, às vezes, até a paixão e não amor. Sim. Porque o eros é o quê? Aquela coisa comportamental, aquele amor mais carnal, o comportamento Aquela mais explosão. Aquela explosão. Inclusive, assim, as pessoas confundem muitas vezes, por exemplo, paixão e amor, e são duas coisas também diferentes. Sim. Paixão é aquela coisa meio maluca que te tira do prumo, que você se perde, enquanto que o amor não, o amor é algo mais centrado. Então, temos o eros, temos o philos. Philos é uma fase, normalmente há uma evolução. O philos é uma relação mais de eu dou, você me dá de volta. Aliás, nós somos educados desde pequeno a ser assim, sim, né? Sim. A nossa avó assim, ó, meu netinho, ó, me dá um beijinho que eu te dou uma balinha, ó. Desde pequeno nós vamos sendo educados para esse negócio, né? Então, ó, você me faz um cafuné, eu te faço um... Né? Coisa vai, para não dizer outras coisas, né? Até para que, então, a gente possa chegar ao que se chama o nível ágape. O ágape é aquele amor realmente que você se entrega, aquele amor, tão chamado amor incondicional. Quem tem filho sabe mais ou menos o que é. A questão toda é em relação aos outros relacionamentos. Por que você não consegue ser ágape pelos outros relacionamentos? Sim. E aí eu fui tentar buscar algumas respostas, e aí que surgiu o livro. Muito bem, parabéns. Ele é nosso colega aqui, né? Semanalmente tem o seu programa na nossa Vale TV, integrante da Alvales, né? A nossa academia literária aqui do Vale dos Sinos, formado em administração de empresa e criou a Rincão lá há quantos anos já? 92? Não, 32 anos. Daria mais ou menos isso. 32 Nossa anos agora. Imobiliária Rincão. Imobiliária Rincão. Diz que quem não conhece a Imobiliária Rincão não conhece a estância, né? Não conhece o Rincão ali, né? Foi um período de chão batido ainda lá, né? É verdade. A João 23 nem asfalto tinha. Quando nós fomos morar lá, em 1974, aquilo era tudo chão batido ainda, né? Sim. Uma rua estreitinha, na José de Quadros, na João 23, hoje é um centro, né? Um município praticamente, né? Nós falamos ainda, nós vamos para a estância, estamos no Rincão, mas nós vamos para a estância, né? Exatamente. É o costume, né? Jorge Remy Hansen, nosso alemão, Schorsch, chamando Guri, legal. Seja muito bem-vindo. Guten Nacht. Guten Nacht und Guten Abend, né? Guten Abend é quando se chega, dá uma boa noite, né? E Gute Nacht, quando a pessoa vai dormir, vai descansar. Então, hast du eine gute Nacht, né? Tenha uma boa noite, tenha um bom descanso, né?
Mas, gente, depois dessa palestra do Marcos e a palestra do Milton, eu cumprimento, dou uma boa noite a vocês, de maneira especial também, para o Cláudio pelo convite, e a Sandra que nos acompanha, o Marcos e o Milton, né? E de maneira vocês que nos permitem que estejamos juntos, né? Contar um pouquinho da história do escritor agora. Do escritor, né? Além de passar por vários times de futebol, de seminário, de atividades esportivas, mas dentro do seminário nós temos muitas atividades, muitos hobbies, né? Meu hobby era de colecionar selos, colecionar cartão postal e correspondência. Era muita correspondência que se fazia para esse mundo afora, né? E troca de correspondência. Isso fez com que a gente começasse a escrever. Depois de sair do seminário, depois do casamento também, se escreveu para os jornais, né? Tive no Dinâmico, também no Diário, também foi escrita alguma coisa. Aliás, várias colunas falando sobre a imobiliária, a questão do ramo imobiliário. E também depois algumas pinceladas no NH. E o primeiro livro, nós fizemos uma viagem em 2009 para a Terra Santa, né? Foi um grupo e foram uns 20 e poucos dias, aonde nós primeiro fomos até Roma, Vaticano, Assis, né? São Francisco de Assis. Então é um momento incrível, né? Tivemos uma audiência papal, né? Com o Papa. E visitamos catacumbas, os lugares que eu acho assim mais emocionante, que eu senti muita emoção de visitar as catacumbas de São Calixto, né, que são aquelas galerias embaixo da terra, e ela tem ao redor de 8 a 10 quilômetros de extensão, e aquelas não desmorona porque a terra é vulcânica, Cláudio. Então elas ficam firmes, né? Tá, depois nós fomos a Tel Aviv, fomos a conhecer toda a Terra Santa, nos lugares, tomamos banho no Mar Morto, né? Quase me afoguei, é brincadeira, né? Aquele momento também de passar pela Mar da Galileia, que na realidade não é um mar, né? É um lago que vem das águas do Rio Jordão, vindo da Jordânia, né? E depois vai e desemboca lá embaixo no Mar Vermelho e boa noite, amor, vai embora, né? Então são momentos incríveis e tudo isso foi colocado no livro, uma viagem inesquecível, 200 e poucas páginas, muitas fotos com depoimentos de pessoas que foram no local. Foi o primeiro livro, realmente foi bacana. É uma vivência, eu digo assim, de quem foi um dia a Israel, nunca mais vai ser o mesmo. O segundo livro foi em parceria com o escritor Ramiro Borba, de Estância Velha, Odorico Bonverlin, a história de um senhor que vem do interior e casa aqui, que tem filhos, depois a filha casa e vai se mudar para um lugar distante, ele ficou viúvo, então não, né, ficou aquela saudade, então ele pega seu triciclo, né, e vai à procura, ao encontro da sua filha, lá, lugares verdadeiros, mas a história é fictícia em termos, né? Lá no interior do Paraná, acha o neto, é aquela história. Que legal. Eu tinha projetado em 2019, eu faria uma viagem a 5 países europeus, 5 capitais europeias, e depois até a Espanha e Portugal, no sentido de conhecer, de sentir as emoções de estar em Santiago de Compostela, e sentir a emoção de estar em Fátima, né? E foi transferido por causa da pandemia para 2021, 2021, depois para 22. Então, em outubro do ano passado, eu fui sozinho, né? Eu fui daqui até a Europa sozinho, até Viena, e lá a gente se encontrou com outro grupo, vindo de vários lugares do mundo, né? E fizemos então um roteiro de 5 países europeus, que são as capitais europeias. Começamos em Viena, depois fomos até Bratislava, que é a capital da Eslováquia, seguimos até Polônia, conhecendo
toda a história da Cracóvia, né, que eles estivemos no Auschwitz também, os campos de concentração. Depois a Hungria, fomos à Hungria, e lá tive um momento espetacular, numa despedida de último dia, fui convidado para integrar o grupo de danças da Hungria, em Budapeste, né? Nós estávamos lá num jantar, num lugar bem retirado, e então aquela dança da integração, onde que o casal sai e pega um panceiro, né? Sim. Aí uma moça lá saiu, desceu vindo, tá, para cá, e aí fez gesto para mim, olhei para tudo que é lado. É eu mesmo. Aí a gente foi, subiu o palco lá, dançando, o pessoal ria das nossas palhaçadas, que a gente não sabia dançar, né? Dentro do ritmo. E depois disso, nós fomos novamente falei Polônia, Eslováquia, República Tcheca, Áustria República. E depois nós fomos, meu filho, me encontramos em Madrid. Nós fomos no aeroporto lá de Madrid e subimos de Madrid até Valladolid, lá aquela... Que Madrid eu costumo dizer também, né, Jorge, que é 2 cidades praticamente. Né? É verdade. Tem uma cidade por baixo e a cidade normal por cima. É incrível. Lá aconteceu um fato incrível. Eu chegando lá no aeroporto de Madrid, no desembarque, terminal 4. Aí tranquilo lá, pensei, não vou sair de 80, fazia um passeio de ônibus, né? Guardei a minha mala lá nas guarda de malejas, né? E não é que aquele ônibus me deixou no terminal 4S, e não era a minha bagagem, ficou lá embaixo. E eu procurando, acabei tendo que voltar para buscar, porque são 6 ou 7 quilômetros de um terminal do outro, né? Exatamente. Né? E aí, então, depois, na hora de receber a malinha lá, eu deixei o celular, ficou em cima da mesa, da maleja, né? E a moça, entrando no ônibus para ir até o terminal 4, ela veio correndo, brasileiro, que estava com o boné do Brasil, né? Brasileiro, não sei o que, seu celular. Então são tudo histórias muito bacanas. Valladolid é a cidade onde o Ronaldo Fenômeno tem o time dele lá. Depois fomos até Zamora, subimos até Santiago de Compostela, né? Um lugar incrível. Ver aquelas dezenas de pessoas cansadas vindo, fazendo aquela caminhada, né? São quase 1000 quilômetros, depende se sai de França até lá. E o entorno todo é espetacular. De lá depois nós fomos até Porto. Porto é uma cidade espetacular, né? Sim, quem conhece fantástico. Porto, aquele Rio Douro, nós tivemos da nossa... Aquele pôr do sol do Rio Douro, as margens lá da Vila Nova de Gaia, né? Que é a cidade. Gaia, isso. Em Gaia nós subimos a parte de baixo, depois subimos de teleférico, eu acho que se fala, né? E depois caminhando por cima daquela... Bem do ladinho do rio ali, né? É verdade. Na beira do rio e sobe. É uma loucura, gente. Porto é espetacular. Depois nós fomos em todos aqueles lugares lá. E aí nós fomos a Fátima, né? Fátima, encontrar aquele santuário imenso, né? Também centenas e centenas de pessoas, né, que se vão lá. E tudo foi colocado então nesse livro. Está tudo no livro isso? Rumo. Com esses detalhes que tu nos contou Isso. aqui? E mais as coisas. E mais alguma coisa. Imagina, se ele contou alguma coisa, imagina que tem mais no livro. Para vocês que são gremistas, uma coisinha bem rápida. Em Varsóvia eu estava caminhando, sozinha, caminhando com meu chapéu. Que vinham 4 moças assim e tal, passaram por mim assim, Brasil? Me deu, olhei para elas, né, tal. Sim, Brasil. Aí nós conversamos com aqueles 2 rapazes que estão vindo lá, também são brasileiros, elas falaram para mim. Aí vieram lá, um deles perguntou para mim, primeira coisa, o senhor é do Rio Grande do Sul? Sou. Sou da Colorado, gremista. Eu sou colorado. Por quê? O que o senhor acha do Ferreirinha? Vou citar o nome, Ferreirinha. Aí disse, por quê? Eu acho bom, eu expliquei lá. Eu dei ideia aquele moreno que jogava de zagueiro, né? Eu disse, por quê? Não, eu sou empresário do Ferreirinha e do Dedé aqui, né? E essa senhora aqui é da Ucrânia,
que é a esposa do Dedé. Aí disse, a Ucrânia. Então, são momentos incríveis que estão nesse livro aqui. São 200 e poucas páginas, né, contando todos esses detalhes. Tem outras coisas que aconteceram bastante bacanas. Não quero tirar o tempo. Obrigado para vocês, hein? Obrigado. Sandra Reis, nossa jornalista. Bem que tu disse, né? Quando a Sandra montou essa bancada aqui, ela disse, não, eu só vou de figurante lá, as estrelas são os escritores, né? Nós dois só estamos aprendendo hoje aqui, né, Sandra? Eu estava recordando aqui com a Sandra o início, né, da Zemult Editora, que vem fazendo um belíssimo trabalho, que iniciou lá em 2012, né? Sim. 2013 já lançava a revista Aprende, 2014 diversas revistas de prefeituras, registros, né, públicos assim na nossa região, e em 2015 que passou a editar livros de fato, e hoje já está com 150 títulos aproximadamente. É isso? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Cláudio. Em primeiro lugar, né, muito obrigada por mais essa bancada de autores e de muitas histórias para contar. A gente fica muito feliz e orgulhosos, né, de ver tantas histórias bonitas e tantos protagonistas. Aliás, é uma bancada feita por Estância Velha, né? São todos autores. Os três são de Estância Velha, né? Primeiro, te dizer que a gente fica de boca aberta, né, perante essa excelência de apresentação, Cláudio. Estou me referindo a ti, porque tu te apresenta de uma maneira assim, né, tem uma vivência de estrada, de microfones e tudo, mas conhece com carinho cada pessoa que tu falas, cada lugar que tu cita, a gente se sente muito acolhido. Também quero parabenizar a Vale TV, que é um ano de comemorações, 14 anos, 14 anos, né? E a gente está feliz porque tem aqui autores com muitas histórias para contar. O Jorge, me lembro sempre que no lançamento, a gente teve recentemente na Feira do Livro de Estância Velha, a Zemult teve o privilégio de estar lá com uma banca, vivendo 6 dias de uma intensa programação, dentre eles o lançamento de livros, né? O Jorge, por exemplo, teve o seu lançamento na quinta-feira, dia 1º de junho lá, e aí ele veio com um companheiro dele, né? No bate-papo da programação, ele até brincou que ele tem um companheiro junto da viagem, e hoje o Alemão Xoxi não trouxe, né? Normalmente ele vem de chapéu, né? Um chapéu verde, bonito, né? E agora na viagem ele teve outro companheiro, que é um outro boné, né? Que é o boné do Brasil, né, Jorge? E o Marcos Kreff, que então também fez o seu lançamento desse seu terceiro livro na Feira do Livro de Estância Velha, e está com uma programação também aqui em Novo Hamburgo, em São Francisco de Paula, eu sei que tu vai falar, né, Marcos? E o Milton, né, que estamos aí nesse mês dos namorados, a gente aprendendo muito que não é só o amor que precisamos, mas sim de muito amar, né, Cláudio? Exatamente. A gente se sente privilegiado dessa forma. Parabéns pela iniciativa de incentivar, né? Já comentamos aqui em outras oportunidades, referente apareceu o chapéu aí, ó. Obrigado, Vitor. Aí, ó. Agora só faltou agora não é o Jorge, agora é o Jorge. É o Jorge. Mas, claro, só abrir um parênteses. Essa história do companheiro, no dia da apresentação lá, fiz sacanagem com o pessoal, né, que estava lá. Diz, olha, eu arrumei um companheiro em São Paulo, levei o companheiro junto comigo em todos os lugares. Nós dormimos junto com esse companheiro, inclusive um dia deixei ele, quando eu estava deitado do meu lado, aí a Sandra ainda gritou, tu traíste a tua esposa. Aí fui lá buscar o meu boné do Brasil, né? E fui várias vezes reconhecido por causa do boné, né? Impressionante. Em Tetchukova, né? Os padres vindo, onde tem a imagem da Santa Negra, né? Então, vindo os padres assim, olhando e tal, não sei o que, daqui a pouquinho eu senti que um se virou lá, Brasil, aí falei com ele, porque nós conversamos, né? Eu perdi a bolsa com várias coisas compradas dentro lá, com as músicas, quando depois nós nos reunimos de novo no lugar, o cara veio, lá em Cracóvia, eu acho que foi. Eu tinha esquecido a minha mala, mas reconheceu por causa do meu companheiro que estava na minha cabeça, meu amado companheiro, meu boneco do Brasil. Te ajudou, viu? Te ajudou. Parabéns, Sandra, assim, por incentivar. Já falamos, né, sobre isso, que na minha opinião o livro nunca vai deixar de existir. Essa paixão que a gente tem de pegar o livro na mão, de sentir o cheirinho dele, de folhear esse barulhinho, né, isso não tem como, não tem
o prazer de quem vai de fato ler, né? Não é aquela questão, né, do amor ao livro, mas sim amar ao livro. Tem essa diferença também, né? Isso. O que? Já está na hora do intervalo, tchê? Sério? Já passou meia hora? Vamos lá então, intervalo dos nossos apoiadores culturais. Voltamos na sequência com a nossa Estação Hamburgo, falando de literatura, de lindas histórias com escritores com muito orgulho aqui da nossa cidade, da nossa região, de Estância Velha para o mundo, como eu costumo dizer. Voltamos em instantes. Existirá em todo ponto tremular a velha bandeira da vida, acenderá todo o farol, iluminará uma ponta de esperança. Estamos de volta na noite desta sexta-feira aqui no nosso Estação Hamburgo, falando de literatura, falando de livros, 3 escritores, uma coordenadora editorial da nossa Zemult Editora. Estamos em negociação aí, né? Quem sabe ano que vem mais. Ano que vem eu completo 40 anos de profissão e estou pensando em deixar registrado isso também, né? A gente que começou lá com 16 aninhos no rádio e chego a 56 em janeiro de 2024. Quem sabe a gente negocia, né, Marcos? Claro. E deixa também tem que aproveitar esse registro aí. Mas voltando aqui aos nossos escritores, Marcos Antônio Kreff, já apresentamos no primeiro bloco. Como é que surgiu a ideia, Marcos, de deixar registrado isso, né? Porque, na verdade, isso aqui é o quê? 10% do seu conhecimento, ou nem chega a 10%? Do que viveu já, né, em todos esses... A editora, inclusive, reclamou, porque quando fizeram uma previsão, o relato vai ter aproximadamente 144 páginas, coisa parecida. Sim. Paramos em 240 e ela deu ela deu recado para o meu filho. Manda o teu pai parar de mandar texto. Não, por isso que eu digo, deve ser no máximo 10% do que tem aqui dentro dessas memórias aí. Isso aí. Não, eu tinha dito que, por exemplo, as minhas netas ouvem muitas histórias. Então, a neta mais velha, a Mariana, que idade tá, né? Vai fazer 16 agora. Aí ela sempre diz para mim, não, é muita história. Daí surgiu esse trabalho que a Sandra e a Patrícia selecionaram dos 500, 600 colaborações que eu forneci para diferentes... No primeiro bloco, o Marcos Antônio escreveu, há 50 anos mais ou menos, ele escreveu para os jornais da região. Da região.
Não dá pra citar um só. Comecei no Grupo Editorial Sinos, antes de ser funcionário, eu escrevia A Juventude e os Selos. Olha aí. Quando o jornal NH era mensal, só funcionava em sextas-feiras. E aí, Novo Hamburgo vivia o clima de constituição da FENAC. Tá? Surgiu, então, em 63, a primeira FENAC, e 62 e 63, e o meu pai também fazia parte da comissão de obras da primeira FENAC. Sim. Presidida pelo Agostinho Cavazotto. Sim, que leva o nome do ginásio. Exatamente. Aí o meu pai colocado em obras e tal, e uma das reuniões teve o famoso caso que a inauguração da FENAC era para ser em 1º de maio, e daí deu um temporal, desabou o telhado do pavilhão, do primeiro pavilhão. Antes de ser inaugurado. Antes de ser inaugurado. Então, a inauguração oficialmente foi no dia 25 de maio. E nesse dia também o Rio Grande do Sul estava em pane, porque aconteceu um acidente aéreo na localidade próxima a Torres, onde matou Fernando Ferrari. Fernando Ferrari faleceu nesse acidente e estava sendo inaugurada a FENAC. Fernando Ferrari, para mim, eu, na época de juventude, liderança estudantil e tal, era tipo o ídolo da juventude gaúcha. Sim, tá? E então também dos tive. Que tinha um amor ao estudo. Mais ou menos. Mais ou menos isso. Mais ou menos por aí. Aí começou o envolvimento. Eu acabei numa das reuniões, aconteceu na residência do meu pai, e na nossa residência no caso. E o jornal NH tinha colocado um anúncio que necessitava de um office boy. Office boy? O senhor Paulo Sérgio Guzmão estava nessa reunião na casa. Eu disse, seu Paulo, eu colaboro com o jornal, com a coluna Juventude e os Selos, mas eu não estou empregado. Então, o meu primeiro emprego oficialmente foi no dia 1º de maio de 1962, no Grupo Editorial Sinos. Tá? Mas assinada a minha carteira pelo senhor Paulo Sérgio Guzmão, como se eu fosse funcionário do seu Paulo Sérgio. Posteriormente, que entrou o Grupo Editorial Sinos. E com isso, fui trabalhar e daí também escrevi nesse mesmo jornal Salonismo em 3 Tempos, que também foi uma das minhas paixões, porque em 1960, também com 15 para 16 anos, com minhas irmãs e primos, fundamos o 15 de outubro, que foi uma entidade que se dedicou inicialmente pelo futebol de salão. Sim. E que nos anos 70 acabou indo para o ciclismo, e isso através do 15 de outubro e com o ciclismo que nós tínhamos. O ciclismo representava a cidade de Novo Hamburgo nos Jogos Intermunicipais. Com isso, acabei sendo escolhido por um determinado grupo de dirigentes, fui convidado a fazer parte do Conselho Municipal de Desporto, CMD, e acabei, então, trabalhando na gestão do prefeito Miguel Henrique Schmitz. Sim. Né? Aí trabalhei os 4 anos com ele, e eu sempre digo que no esporte, que a gente sempre estava no bastidores ou até na linha de frente, os 4 anos do governo Miguel Henrique Schmitz, Novo Hamburgo foi sempre o campeão do Jirques. Que então, depois, Novo Hamburgo perdeu a hegemonia para Canoas, e hoje, sinceramente, não sei, eu creio que nem os Jirgues mais estão em atividade como era na ocasião a rivalidade entre as cidades e tudo, né? E com isso, com o ciclismo, eu tinha parado um tempo como eu tinha sido contratado pelos clubes, a minha primeira atividade foi na Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, e posteriormente eu fui para a Sociedade Aliança, até fui para a Sociedade Aliança
Tipo, de manhã eu estava na Tava nas duas ao mesmo ginástica, tempo. na ginástica eu estava de manhã, de noite eu já estava participando de uma reunião, e porque, envolvido com os JIRGs, nós nos envolvíamos, como presidente do CMD de Novo Hamburgo, a gente estava envolto com todas as entidades da cidade. E aí, na época que eu fui para a Aliança, era treinador da equipe de voleibol da ginástica, o seu Cláudio Beren, pai do Martin. Tá? Aí o Cláudio era dirigente da Sociedade Aliança. Tá? Me acabou convencendo, fui para a Sociedade Aliança. Da Sociedade Aliança, e nós éramos tipo técnicos de futebol, como se diz, nós tínhamos contrato por tempo determinado. Sim. Não era nós tínhamos contrato onde, tipo, se eu desistisse ou eles desistiam, havia uma compensação financeira com o não cumprimento do contrato. Aí a sociedade, o Grêmio Atiradores, começou na sede campestre construir a piscina. Aí o seu Paulo Schiller me pescou lá na Sociedade Aliança, aí até pedi para ele na época um tempo, eu digo que eu não tirava férias, e trabalhando em clubes, o que acontecia? A minha família só tinha a presença física da gente em segundas-feiras, que era a nossa folga, porque sábado e domingo sempre envolvido com as atividades esportivas. No Grêmio Atiradores surgiu daí o bicicross, né? E começamos a ver que aquilo que parecia um brinquedo de criança, né? Pensávamos, essa criançada aí pedalando, saltando obstáculos e tal. E era um baile de São João, no Grêmio Atiradores, e a gente notava, e tinha o baile no sábado à noite e tinha domingo à tarde, só para as crianças, um baile junino. Nós vimos que as crianças, o baile junino do Atiradores estava muito diferente do carnaval. As crianças todas se atiravam para a janela do clube. E não estavam lá muito, lá começam as pipocas, pinhão, etc., só na janela. Fomos verificar, o Paulo Schiller e eu fomos olhar na janela o que estava acontecendo. Na casa do vizinho, que era a residência do Almiro Pinto Soares, ali em volta, criançada fazendo obstáculos e com as bicicletas, né? O Paulo virou para mim e disse, e o seu Almiro era casualmente o diretor do departamento de tiro do Grêmio Atiradores. Fazia parte do clube. Aí eu disse, atrás das pedanas de tiro do Grêmio Atiradores tem um espaço vago. Vamos ceder para essa gurizada? Aí nasceu a pista do Grêmio Atiradores, existente até hoje, e que oficialmente é reconhecida como a primeira pista oficial de bicicross em clubes no Brasil. Olha Tá? só, Isso permanece até hoje, e é um dos raros casos que, posteriormente, tive a minha vivência na Federação Gaúcha de Ciclismo, onde cheguei a presidir. Fui também convidado pelo Fernando Nabuco, que era do estado de São Paulo, ficou presidente da Confederação Brasileira, me escolheu como diretor de bicicross, né? E com isso participei dos primeiros 4 mundiais que o Brasil participou, como chefe da seleção brasileira. Então pude visitar, conheci a Itália, o primeiro mundial foi em Riccione, na Itália, o segundo mundial foi em Bordeaux, na França, o terceiro em Meaux, na Bélgica, onde tive a companhia muito boa do Ernest Sarlet, que conhecia então o país de origem do nosso professor, né? E eu estava muito magnificamente assessorado pelo Sarlet, porque, sabedor de fluentemente 5 línguas, nós conseguimos tranquilamente se comunicar com o mundo e chegamos a conquistar o direito de que no 4º Mundial seria no Brasil. Opa! Né? Onde o Sarlet foi muito importante nisso. E aí começamos, inclusive, o colega aqui da Vale TV, o Aurélio Decker, comigo, começamos a tramar que esse Mundial tinha que ser em Novo Hamburgo, no Grêmio Atiradores.
Só que isso, infelizmente, não aconteceu, porque o poder econômico estava em São Paulo. E havia o duelo de duas grandes fábricas de bicicleta, que era Caloi e Monarch. E acabaram, e na época era prefeita na cidade de São Paulo, a senhora Erundina. E a dona Erundina, com as empresas essas de bicicleta, acabaram levando o campeonato mundial para São Paulo. Aí por isso que eu digo que uma das maiores emoções na minha vida, como locutor das competições, que durante 10 anos eu fui locutor nacional, então das provas, narrando todas as corridas, a maior emoção talvez que eu tive, que minha voz parou simplesmente, foi poder, no momento que um hamburguense e único brasileiro sagrava-se naquele instante campeão mundial. E eu pude dizer, Gerson Krings é de Novo Hamburgo, que parecia ser o meu desabafo por eu não ter vindo e não ganhou em casa, mas ganhou. E daí, o que acontece? No meu lado tinha um locutor na língua espanhola e outro no inglês, né? Então, o locutor colombiano, que eu já conhecia dos campeonatos anteriores, nós fizemos até uma amizade e tal. Então, esse colombiano continuou a transmissão para os brasileiros e colombianos, que eu simplesmente perdi a voz. Sério? Perdi Embargou a voz e não, a emoção tomou conta? Simplesmente não pude mais adiante. Essa foi uma das grandes emoções do esporte. Né? E muitas outras que também algumas coisas são relatadas no próprio livro, aqui nas vivências. João Milton, a gente estava... Durante o intervalo a gente continua aqui na bancada, né? O programa não para enquanto você está assistindo aí nossos apoiadores, e eu tive revelações aqui durante o intervalo que o João Milton ajudou a construir a fazer o hino de Distância Velha. É loucuras da época da juventude. Loucura boa. E é filho de um personagem. Meu pai foi secretário de Educação, inclusive existe hoje uma escola, a Escola Professor Silvino Ritter. E apesar de minha vida profissional foi aqui em Novo Hamburgo, né? Porque eu fui o primeiro técnico do Instituto Brasileiro do Couro, Calçados e Afins, na época do primeiro presidente, Cláudio Strasburgo, que depois se tornou Centro Tecnológico do Couro, Calçados e Afins, e hoje é o IBTEC. Então, minha vida profissional foi aqui. Sempre aqui. Eu trabalhei 15 anos no Centro Tecnológico. Fui para a área de consultoria, na área de gestão da qualidade, e acabei em 2005 indo a São Paulo trabalhar em telemarketing com um ex-diretor de cultura, que abriu uma empresa de telemarketing em São Paulo, Marcelo Martins, não sei se... Sério? Chegasse a conhecer. Não, eu escutando o Marcos falando aqui, começou toda a história. O Cláudio ficou meio de boca aberta, assim. Não, é impressionante, né? Porque são pessoas que a gente cresceu admirando, né? E aí tá falando com pessoas próximas aqui, né? E o Marcos, quantas pessoas ele falou maravilhosas também, né? Desculpa, Milton. Não, então assim, ele já falou tudo isso aí, que de um certo modo a gente acaba quase que esquecendo, né? Porque e tudo isso voltou à memória. Mas voltando à história um pouco da minha vivência, principalmente nos últimos anos, e eu devo em grande parte a esse meu amigo Marcelo Martins, com quem eu trabalhei, que foi uma das foi a terceira maior empresa de telemarketing do Brasil, chegando a ter quase 28 mil funcionários. E parte disso aí, que tem aí no livro, vem muito dessa vivência, dessa história toda. Sim. Foi lá em São Paulo que eu tive o start dessa história toda, o começo dessa história toda. Foi lá que deu a primeira luz. Porque, por exemplo, o amor ágape, são 8 palavras que definem o amor ágape, e quem definiu isso
foi um cara chamado Paulo, antes era Tarso, que foi apóstolo que uma epístola descreve isso aí. E aí, lógico, que eu fui pesquisar psicólogos e tudo mais para tentar explicar um pouco. E a primeira coisa que ele diz, o amor é paciente. E eu sempre achava que paciência era aquela coisa assim, pô, tem que esperar aí, hora de começar o programa, tem que esperar a mulher se arrumar, esperar ali na fila do banco. E lá em São Paulo eu descobri que não era só isso. Porque isso aconteceu com o primo da esposa do Marcos, para ver como o mundo é pequeno. Eu conheci o Pedro Noé lá, e eu gosto muito de contar essa história. O Pedro Noé é aquele cara, assim, uma paciência, tranquila, zen. E eu fui cicerone dele lá. Eu sou um cara, até pelo trabalho lá, era sempre muito ágil, muito rápido, tudo sempre correndo. São Paulo é uma cidade que corre demais. Te exige isso, né? Exige isso, e aí eu almoçava com ele. Eu sou o cara que entra no restaurante, olho, 5 minutos estou pronto. Pedro Noé, a primeira vez que eu fui, eu entrei, me servi, sentei. Cadê o Pedro Noé? Tava ele lá. Estava analisando o que aconteceu? Aquilo me incomodou. E aí, qual foi a primeira coisa que eu tentei fazer? Sim. Que é tudo que, normalmente, quando começa um relacionamento. Sim. Quando você tem uma pessoa que é diferente de ti, qual é a primeira coisa que você tenta fazer? Por exemplo, eu sou cremista, minha esposa é colorada. Quando eu conheci ela, qual foi a primeira coisa besta que eu quis fazer? Transformar ela em gremista. Lógico que eu tornei uma crema colorada pior ainda. Se bem que hoje a gente descobriu que isso... quantos anos dura esse Grenal, hein? 44 anos. Viu? Deu certo. 44 anos. Convidou ela para um Grenal e está até hoje aí. Então, assim, até meio que me perdi ali. Estava servindo. Sim, ele se servindo. E aí, a primeira coisa que eu tentei fazer foi mudar ele. Tentar... Aí eu entrei e comecei a empurrar ele na segunda vez. Resultado, eu acabei demorando mais do que eu queria. Tudo saiu ao contrário. Eu aprendi, então, a encurtar a história, porque senão isso aí está tudo contado em detalhes no livro. A coisa mais difícil é você aceitar a pessoa como ela é. Exatamente. E esse que é o grande exercício do amor à água, que é o primeiro grande exercício, você entender por que a pessoa é assim. Porque um dia o Pedro Noé chegou e me disse, pô, meu, por que tu me incomoda aí, querendo que eu coma rápido? Se eu como direitinho, mastigo 32 vezes, faço como todo o negócio ali, tudo direitinho. Todo o ritual. E ele fazia todo o ritual ali assim, eu estou certo, ou eu estou errado. E aí... realmente aquilo foi um choque, porque eu estava tentando mudar por um gosto, por uma vontade minha, e o pior, eu ainda estava errado, porque ele estava certo. Sim. Ele estava certo. Então, quantas vezes a gente começa, por exemplo, um relacionamento e começa errado, porque começa tentando mudar algo que às vezes não tem sentido nenhum, porque é uma coisa que é uma vontade tua. A mudança tem que estar em ti. Começa por ti. Eu posso dizer hoje que, porque olha, minha esposa continuou morando aqui em Estância Velha, e eu ali em São Paulo, né? Então, no fim de semana eu vinha para dar um susto. Tô brincando. Mas não precisa dizer isso, que a gente já sabe. Não, estou brincando. Não, estou brincando. Porque essa relação hoje, dificilmente ela se manteria numa outra situação qualquer, como foi nossa de 9 anos lá e ela aqui. Sim. E esse conhecimento todo, essa descoberta da aceitação, que é a primeira coisa, para não falar de todas as restantes, faz com que hoje a gente continue mantendo os 44, vamos chegar aos 45 ano que vem, né, com certeza. Então, amar é um modo como você se comporta
E como é que você se comporta em relação a outra pessoa, no sentido de realmente fazer a outra pessoa feliz? Porque nós aqui no Rio Grande do Sul, é muito comum, né? Por exemplo, o gremista fica mais feliz quando o Inter perde Do que quando o Grêmio ganha. E eu me dei conta, para eu ser feliz, eu preciso que minha esposa seja infeliz? Não, né? Coisa besta, então, por que eu vou torcer contra o negócio? Então, todas essas coisas começam a mexer na tua cabeça e você começa a mudar seu comportamento, você começa a mudar suas atitudes e o relacionamento, ele flui com uma tranquilidade muito maior, com paz, com realmente o sentimento do amor prevalecendo. Muito bom. Como é que tá? Já tá? Não, vai dizer. Tá no final do programa já, Tchê? Passou tão rápido assim? Meu Deus do céu! Vamos ao minuto final então de cada um. Vamos começar pelo nosso colega, Jorge Remy Hansen. Ele que praticamente contou o livro ali, mas tem muita coisa que está no livro que ele não contou, tá? Qual é o teu ponto final aí? Gente, Obrigado. Nós, para esse final de programa, é um privilégio para mim, especialmente, de fazer parte dessa equipe maravilhosa da Vale TV, o Rodrigão e toda a gambada, seu Bruno, o Vitor, o Gustavo, o Cláudio, também. Então, agradecer a vocês que estiveram junto conosco. Muito obrigado, muito obrigado. Em domingos, quando eu tiver que fazer a partir da... Eu tenho 1 minuto, né? A 1h, você sintonize no canal da Vale TV, onde assista o programa Alemão Xox, produção e apresentação dessa figura aqui. Só querendo me colocar aqui, tem que ter um agradecimento na área para mim, porque eu acredito que tem um programa, hein? Uau! E agradecer, claro, o pessoal que está junto conosco na retaguarda sempre, né? O Bruno, nosso gordinho querido aí, né? O Vitor e toda a gambada. Obrigado, gente. Valeu. João Milton Ritter, qual é o teu ponto final? Obrigado pela tua participação conosco hoje. Não, eu quero agradecer, parabenizar a Vale TV, porque 14 anos não é assim numa empresa, principalmente na área de comunicação. Parabéns, eu gosto muito de citar frases para encerrar meus... Eu quero deixar uma frase. Amigo é aquela pessoa que te conhece tanto, mas tanto, e ainda gosta de ti. Pô, que Profunda, legal, né? Que legal. Sandra Reis, nossa jornalista, coordenadora editorial, parabéns aí, Zemult Editora, 150, tenho certeza que a cada encontro vai dizer, ó, 160, 170. Vamos aumentar cada vez mais aí, vamos escrever cada vez mais. Qual é a mensagem final? É um privilégio estar aqui, ouvindo muitas histórias bonitas, essas conexões. Dizer que, fim de semana, continue assistindo muito Vale TV, o programa do Alemão Xox, do Cláudio, de todos aqui que fazem parte da Vale TV, mas que leiam, né? Leiam muito, porque isso é muito importante para nós. Os livros desses nossos queridos autores estão no nosso site, zemulteditora.com.br. Obrigada mais uma vez pelo espaço e oportunidade. A gente pode comprar via o site, né? Sim, sim. Vou dizer que a nossa loja está desativada nessas últimas semanas, mas a gente vai retomar isso, tá? Logo, Mas qualquer logo vai coisa, normalizar. Isso, ali no site tem todos os caminhos. Muito bem, muito bem. Marcos Antônio Creff, qual é a sua mensagem final? Eu sei que o Marcos encerra o programa igual eu encerro aqui todas as noites, né, Marcos? Como eu não tenho programa, mas eu continuo escrevendo bastante, porque eu continuo escrevendo cartas ainda, coisa que não é comum. Outro pessoal escreve hoje no WhatsApp. Mas termino quase sempre com saúde e paz. Que privilégio, hein? Obrigado. Parabéns aí pelo trabalho. Muitos livros eu quero ainda estar aqui apresentando de vocês. Obrigado, Bruno. Obrigado, Vitor. Obrigado a você que esteve conosco aí, acompanhando o nosso programa. Um excelente final de semana. Segunda-feira estamos de volta aqui com mais uma pauta de interesse da nossa comunidade. A gente vai estar recebendo aqui segunda-feira a equipe da Liga Feminina, lá de Ivoti, que está preparando uma noite italiana. 14 de julho, lá no Espaço da Torre, em Ivoti. Terei o privilégio de conduzir essa noite italiana. E na segunda-feira elas estarão aqui conosco para a gente falar de todos os detalhes da preparação, de como vai ser e como você pode participar conosco. Um excelente final de semana, que Deus ilumine o caminho de todos e que todos tenham saúde e paz.